Olá, vamos para mais uma aula de educação física, ok? Então, só para relembrar, tá aí, ó, meu nome é professor Marcos Melo, de Educação Física, tá? Então, vamos ver aí o nosso objeto de conhecimento da nossa aula, vamos lá. Tá aí, ó, né, o objeto de conhecimento, jogos eletrônicos, da aula 1. Qual é o detalhamento? A tecnologia e o sedentarismo, ok? Então, nós vamos ver aí como funciona essa tecnologia e o sedentarismo, se tem como, né, conciliar ou não. Vamos para a nossa aula, vamos lá. Ok, então vamos iniciar a nossa aula, né? Já estou aqui no ambiente aqui, né, de jogos aqui, bacana, que vamos vamos começar a jogar. Opa, só que não, né? Nós vamos falar aí sobre os jogos eletrônicos e o sedentarismo. Hoje, a quantidade de pessoas sedentárias, né, por causa dos jogos eletrônicos ou de outras atividades mesmo, de redes sociais, é muito grande. Só que os jogos eletrônicos, ele não tem só coisas ruins, ele tem benefícios. É porque muitas pessoas, às vezes, não conhecem, mas tem jogos eletrônicos atuais que você tem que se movimentar, né? Esse de realidade virtual, você bota aquele óculos, aí tem que pegar, né, os acessórios, digamos, de uma luta, que você está num ambiente lá, né, de luta. Então, você já vai trabalhar aí o seu físico, assim como existem outras modalidades que nós vamos falando aí no decorrer da nossa aula, tá bom? Então, vamos ver aí o que seriam os jogos eletrônicos. Vamos lá. Tá aí, ó, né, para vocês verem aí. Então, ó, os jogos eletrônicos são atividades de entretenimento baseadas em tecnologia que utilizam dispositivos como computadores, né, consoles, que existe alguns aí, o PS, né, PS1, aí tem o Wii, que são consoles aí que são bacanas, né? Nós temos aí os celulares, hoje em dia qualquer celularzinho tem um joguinho ali, rapaz, ó. É impressionante, né? Então já consegue chamar sua atenção. Ou tablets para interação. O tablet é bacana, mas já é algo, né, financeiramente já um pouquinho acima. Mas é através desses dispositivos que nós conseguimos aí fazer aí, né, de se divertir, né, brincar com os colegas, né, através desses jogos eletrônicos, tá bom? Prosseguindo, nós vamos falar sobre a popularidade, tá bom? Vamos lá, aí ó, a popularidade, né? Nos últimos anos, os jogos eletrônicos têm se tornado uma forma de lazer muito comum, ok? Especialmente entre crianças, né? Entre crianças e jovens, devido à sua acessibilidade e ao avanço das tecnologias. Antigamente, para se ter um jogo eletrônico era muito caro, né? Ou então, né, no início de tudo, você tinha que ir naquelas lojinhas, né, que tinham só os videogames, naquela bancada, né? Aí tinha que ir para lá e gastar um dinheirinho. Era dessa forma. Depois começou o quê? Como diz aqui, né, com o avanço da tecnologia, né, o aparecimento aí do tablet, do computador. Primeiro foi o computador, né? Mesmo assim, não era qualquer um que tinha um computador. Celular, hoje qualquer celular, como eu já comentei com vocês, tem um joguinho. Se você não tem, você consegue baixar, né, um aplicativo de algum jogo gratuito ou pagando um pouquinho ali por mês. Então, essa acessibilidade melhorou e muito, né? Isso aí é algo bacana, é legal, só que, né, como é que funciona isso aí junto com o sedentarismo, né, e entre outros problemas que pode afetar. Mas vamos ver isso aí, tá bom, gente? Então, a popularidade aí dos jogos eletrônicos nos últimos anos, ela aumentou e muito, né? E teve uma evolução, né, desde que eu estou falando para vocês, que vocês tinham que ir numa loja, aí depois começou a aparecer alguns, vocês já devem ter visto também em alguns locais, tipo shopping, né, que tinha lá aquelas setinhas, que você tinha que repetir o que faziam lá, tipo dança, né? Eram em duplas, então o Just Dance, que aparece a imagem lá e ele tem um sensor que vai captar o movimento de uma galera ali dançando e depois dar uma pontuação, né? Tem esses aí que são mais ativos e tem os que pode ser jogado ali pelo celular, né? E a relação da tecnologia e o sedentarismo, tá aí, ó, para vocês verem, né?
A tecnologia, com os jogos eletrônicos, podem aumentar, né, o sedentarismo, né, reduzindo o tempo dedicado a atividades físicas e incentivando comportamentos mais passivos. Então, a tecnologia, ela tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens, que é isso, de repente colocar você nesse estágio aí, né, nesse modo sedentário. Então, a gente tem que se policiar, né? Se você é um jovem, seus pais têm que policiar. Se você é pai ou mãe, tem que estar atento aos seus filhos. Opa, marcar lá um tempinho, uma horinha só, pronto, acabou. Porque hoje em dia a gente vê, assim, os pais fazendo o quê? Dá lá o computador, dá o tablet, quem tem fica para lá. Opa, não está mexendo comigo, estou quietinho, está tão tranquilo, então tá bom. Mas não é isso. Aí você está ajudando o quê? Ao seu filho a ter problemas, né, de saúde por causa do sedentarismo. O sedentarismo ele causa isso aí, né, vários problemas de saúde com o decorrer do tempo que você vai passar ali. Então, fora isso aqui, ó, a visão, você vidrado ali no celular, você está, né, você tá ocasionando, você está provocando, né, um problema de visão para os seus filhos, né, todo tempo na tela ou até mesmo na televisão. O certo é, sempre que possível, estar ao ar livre, né, podendo ter uma visão mais ampla, mais longe de tudo, ok, gente? Então, a tecnologia, ela tem as suas vantagens, mas tem aí, ó, né, ela acaba incentivando aí as pessoas a se tornarem mais sedentárias, se você não ficar atenta ao que tem que ser feito. Quais são as consequências do sedentarismo? Está aí para vocês verem, ó, né? A falta de movimentação, gente, física, pode levar ao aumento de problemas de saúde. É isso mesmo, né? Como a obesidade. Você senta na frente de um computador, ok? Ou no celular, ou no tablet. A primeira coisa que você vai ter a vontade ou é tomar um suquinho, um refrigerante, ou comer uma pipoca. Vai ficar só assim, né? Mastigando alguma coisa, né? Você vai acabar desenvolvendo o quê? A obesidade, né? E através da obesidade você causa também, né, as doenças cardiovasculares, até pelo tipo de alimento que você pode estar ingerindo e causando esse aumento da gordura no seu corpo, né? Também podemos desenvolver aí, ó, distúrbios posturais. É isso mesmo. Você já viu, ó, eu vejo pessoas às vezes na rua, assim, ó, todo tempo, ó, mexendo em alguma coisa, teclando no celular. Quando ela para ali, ela continua, ela olha assim, ela está com uma postura cifótica, né, para frente, toda curvada. Ou então que fica muito tempo sentado, está todo torto, que tanto fica pendurado ali, né? Opa, mexendo no computador, jogando, ou no tablet. Então, assim, você vai ter distúrbios posturais, ou você vai ter uma escoliose, ou uma cifose, né? Então, você vai acabar desenvolvendo por causa do quê? Do sedentarismo causado pelos jogos eletrônicos, ok? Além de impactar negativamente a saúde mental, gente. Você acaba, às vezes, né, se transportando para um ambiente virtual todo o tempo, achar que a sua vida real, né, já se tornou aquela realidade virtual ali, tá bom? Então, a gente tem que saber dosar essa utilização dessa tecnologia, que é muito legal, mas se não souber utilizar, vai ter problemas, ok? Causas do sedentarismo aí, né, tecnológicos. Quais são as causas? Vamos embora ver aí algumas. Então, tá aí, ó. A acessibilidade e conforto, não é isso? Dispositivos como o smartphone, né, o celularzinho, os tablets, os computadores, oferecem entretenimento acessível sem a necessidade de sair de casa. Ou às vezes, né, pai, eu moro lá no shopping, eu moro lá no mercado. Hoje em dia tu vai aí no shopping, em alguns mercados, a internet é de graça, pô. Aí o cara vai lá, senta, em vez de estar passeando, vendo algo, né, o que ele faz? Opa, não, pai, eu fui passear lá no shopping, fui lá no mercado, né? Foi num ambiente assim público para de repente fazer algo e não fez. Ficou lá sentado, né? Só jogando. Então, essa acessibilidade aí e o conforto, né? Através desses dispositivos aí, faz parte dessas causas do sedentarismo tecnológico. Prosseguindo, nós vamos ver aí, ó, os jogos eletrônicos, né, games modernos, proporcionam, né, experiências imersivas que incentivam longos períodos de jogos.
muitas vezes substituindo atividades ao ar livre ou exercício físico, como eu acabei de falar ainda há pouco. Aí as pessoas preferem ficar lá. Então você fica ali, né? Dentro ali, às vezes eu vejo o meu filho ver alguma coisa lá no YouTube relacionada a jogo. As pessoas, esses games aí, né? Eles gravam e jogam lá no YouTube. Só um vídeo deles é uma coisa assim, de uma partida, é algo muito demorado. Isso ali num vídeo, eles cortam. Imagina no jogo. São horas, às vezes, sentado, né? Dependendo da modalidade que você escolheu. Então, os jogos eletrônicos, aí, os games modernos, proporcionam essas experiências imersivas, né? Que vai incentivar você a ficar sentado muito tempo, ou na sua casa, né? Ou de repente num lugar público, jogando, dependendo da modalidade. Então, isso aí são causas do sedentarismo tecnológico. Prosseguindo, vamos ver aí, ó, também, nós temos aí, ó, né? O trabalho remoto, né, e educação online, tá? A transição para ambiente de trabalho e aprendizado online contribui para longas horas sentado em frente à tela. Então, existem pessoas que elas trabalham sentado, tipo, existem empresas, né, de desenvolverem software, né, de games, mesmo, de jogos, né, para muitos clientes, ou pessoa física ou jurídica. Você já pensou ficar 8 horas dentro de uma empresa, ou até mais, para desenvolver um jogo? É muito tempo sentado, ou até mesmo na parte educacional, né, gente? Também, às vezes a pessoa faz uma faculdade online, né? Ou treinamentos online, são horas sentadas. Então, ó, isso aí também faz parte desse trabalho remoto, né? E educacional online, ajudam também com esse sedentarismo tecnológico. Beleza? Agora vamos ver um pouquinho sobre os impactos na saúde física e mental. Vamos lá, olha aí, ó. Saúde física, né? No caso aí, ó, o sedentarismo está associado a uma série de problemas, né, de saúde, incluindo, como nós falamos, a obesidade, né, porque a pessoa não se movimenta muito, mas em compensação ela tem uma ingesta calórica muito grande, come muita coisa ali, né, com um índice, né, calórico enorme, né, que vai aumentar aí o seu percentual de gordura, né. Doenças cardiovasculares, o que é isso? É doenças no seu coração, o entupimento de artéria, né, o infarto do miocárdio, tudo isso aí vai ser provocado, pode ser provocado por esse sedentarismo causado aí pelos jogos eletrônicos, tá? Dores musculares e problemas posturais. Dores musculares por quê? Você não tem movimentação, então a sua circulação já vai diminuir. E aí você sempre naquela posição, principalmente aqui onde? Vai ter dor onde? Na região lombar, nas suas costas, ou, né, na região aqui próxima, a região torácico, né, cervical, que é da região do peito para o pescoço. Tantos casos, às vezes ali, ó, sentado, todo torto. Então você vai causar essas dores musculares e vai causar também esses problemas posturais, que é a escoliose, né, a curva na sua coluna aqui para o lado, ó, né, ou a postura cifótica, que você fica curvado para frente, ou a hiperlordose, né, que é a coluna totalmente para frente, a região aqui, ó, lombar, né, da altura do abdômen, para frente. Então, isso aí é um impacto na parte física, gente. Tá? São vários, né? Isso aí estamos colocando só alguns, mas tem mais. Mas só o caso de você se tornar uma pessoa sedentária, você se tornar um obeso, a obesidade, que é esse acúmulo de gordura no seu corpo, já é algo que é altamente inflamatório em todo o seu corpo. Então, tomar cuidado com isso aí, tá bom? Se você gosta de um joguinho, pega a dica aí, tá legal? Na parte mental, tá aí, ó, né? O isolamento social, gente, isso é um problema, a gente tem que socializar, né? Ah, eu não gosto de socializar, não sei o que, isso é coisa de adolescente, né? Mas faz bem, né? Não estou falando em fazer amizade, mas é conversar com as pessoas, conhecer pessoas novas, fazer amizade, coleguismo, isso faz parte, né, de uma saúde mental, ó, ótima, tá bom? A falta de interação, né, face a face, né, frente a frente com a pessoa, não só pelo computador, você só fala, só conhece a voz, né? Então, essa interação é muito importante para a parte mental da pessoa.
e o aumento do tempo de tela podem afetar negativamente o bem-estar emocional e a saúde mental, ok? Até porque você não está socializando, você não vê pessoas, né? Você não sai de casa. Aí você causa os problemas físicos que vai ajudar também nos seus problemas, né, mentais. Então, olha aí, são coisas ruins que o sedentarismo, né, dos jogos aí, né, eletrônicos pode causar para todos nós. Então, tem que se policiar, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho aí dos jogos eletrônicos e suas contribuições positivas. Olha aí, ó. Poxa, professor, mas o senhor está falando aí só mal dos jogos. Não, não falei que só tem coisa ruim, tem coisa boa dos jogos. As pessoas que não sabem usar, né, querem passar horas e horas na frente de um celular ou de um computador. Então, ó, apesar de contribuírem para o sedentarismo, os jogos eletrônicos, né? Para o sedentarismo, os jogos eletrônicos podem estimular, olha que bacana, né? Habilidades cognitivas. Isso é comprovação, pô, né? Como raciocínio lógico, memória e tomada de decisão. Porque, pessoal, tem alguns joguinhos eletrônicos aí, que mais para frente nós vamos ver alguns exemplos. Você tem que ter uma tomada de decisão, porque senão você vai ser executado, você vai ser eliminado do jogo, ou você vai ajudar algum colega para passar por uma nova etapa. Então, assim, já te ajuda nessa tomada de decisão, porque você não pode ficar ali esperando, né? Raciocínio lógico, tem alguns jogos aí que vão estimular, né? Mas nem todos gostam, mas na construção, né? Tipo um Roblox da vida, né? Ele vai trabalhar também essa tua parte de raciocínio lógico, vai desenvolver essa parte aí cognitiva, entre vários jogos que nós podemos citar aí, né, que tem aí no mercado. Então, isso é um lado positivo. O lado negativo é que se você ficar muito tempo, né, trabalhando eles, aí vai causar o sedentarismo, que vai causar obesidade, hipertensão, problema cardiovascular, má postura, e aí afora, ok? Prosseguindo aí, ó, tá aí, ó, né? Benefícios e desafios. Bora ver alguns aí, né? Que nós temos aí os benefícios ainda aí. Então, ó, os jogos eletrônicos, né? São uma das principais formas, gente, né, de entretenimento digital que ilustram os impactos da tecnologia no sedentarismo, enquanto oferecem benefícios como, então assim, ele é jogador de game, ele é um sedentário. Depende, né? Eu conheço muitas pessoas que gostam de jogar, fica lá um bom tempo, mas quando sai dali tem tempo para fazer atividade física. Não fica todo o tempo sedentário, né? E não come errado, tá? Então, ó, vamos ver alguns benefícios, tá aí, ó, né? Entretenimento interativo, tá aí, ó, né? Experiências imersivas e narrativas envolventes que estimulam a criatividade e a resolução de problema, né? Então, existe tem alguns jogos que tem essa parte de interagir, né? Como eu falei com vocês, tem jogos que você chega, combina lá na sua escola ou no seu trabalho, ó, quando chegar em casa, bora todo mundo se reunir lá na sala, né? O meu filho faz isso às vezes com Roblox, sob a nossa supervisão, é claro, né? Porque ele é uma criança. Então, e aí ele combina lá com os amigos para poder ter essa interação com eles num ambiente virtual. Tá bom, gente? Então, são experiências aí, né, imersivas, né, que estimulam a criatividade e a resolução de problemas, dependendo do quê? Da modalidade do jogo, né? Qualquer joguinho que você vai entrar lá e, né, vai desenvolver, vai estimular essa criatividade e essa resolução aí de alguns problemas, tá bom? Comunidade online, vamos ver aí, ó, né? Facilitação de conexões sociais e colaboração em jogos multiplayer. Como eu falei com vocês aí, existem comunidades aí de várias modalidades de jogos que as pessoas podem estar participando. Se você jogar aí no YouTube, você vai ver aí os games, tudo explicando como funciona, né? Isso aí, vocês vão ver exemplos de comunidades de vários jogos eletrônicos. Ok, gente? Estimulam também aí, ó, a atividade física. Como tá aí, ó. Mas como você vai estimular a atividade física? Como eu falei lá no início da nossa aula. Os jogos de movimento. O Just Dance é a dança, né? Tem um consolezinho lá, embaixo da sua TV, tem a sua TV. E nesse console tem sensores, né? Aí quando começa lá a dança,
né, com a música, é claro, né, você vai tentar seguir os passos. E aquele sensor, ele vai o quê? Ele vai pegar o seu movimento. No final da dança, ele lhe dá o quê? Uma pontuação em relação, né, a se você conseguiu fazer movimentos parecidos com o que foi apresentado. Né? Já foi visto aí que o Just Dance, ele não é tão fiel assim ao movimento, ele não pega, né, tudo que é movimento certinho, porque senão, né, ia complicar também. Mas ele é uma modalidade muito boa, né, para você estar disputando com alguém ou sozinho. Então, assim, não está estimulando a atividade, tu está dançando. A dança é uma atividade física. Nós temos aí o Ring Fit, né, Adventure. O Wii Sport é muito legal, gente. É um dos que eu gosto aí para você se movimentar. O Wii é um console também que fica lá na frente, você liga ele na televisão e ele tem alguns acessórios para você segurar, que dá para você estar lutando com alguém, a tela da sua televisão, que ela vai ficar dividida, né? Ou vai aparecer como se a tela fosse você olhando para outra pessoa, e você está lutando, e você vê os movimentos. O que você faz aqui segurando ali naquele sensor, vai fazer lá. Então, assim, tem boxe, tem tênis, jogo de tênis, tem surf, que eu já vi uma vez, né, um simulador desse do Wii Sport de surf, e aí vai para aí afora. Então, assim, é uma modalidade que estimula a atividade física, pô, não é legal? O Just Dance é bacana, né? Esse Wii Sport é top. E a realidade virtual, como eu também falei no início da nossa aula, só que a realidade virtual é aquela que tipo, você bota tipo, uma máscara e você também pega ali, né, alguns sensores, né, que aí tu vai entrar num ambiente virtual, né, ou de luta, ou de tênis, né, alguma modalidade, segurando aqueles sensores, você vai fazer o quê? Você vai estar jogando, vai estar se movimentando. Então, esses aí são alguns modelos, alguns exemplos aí de jogos eletrônicos que te estimulam a se movimentar. Já que você, eu tenho vergonha de ir lá para a quadra, ou ir para fazer a dança, então em casa tu chama um colega, uma coleguinha, opa, vamos embora lá disputar, bacana. Ou quem tem dinheiro para comprar esses consoles tipo Wii, né, que não são baratos, ou essa realidade virtual também, tá bom? Mas isso aqui é só para a gente ter o conhecimento que existem jogos eletrônicos que estimulam, sim, os movimentos. Prosseguindo, vamos ver aí, melhoram, né, as habilidades cognitivas, é isso mesmo. Desenvolve raciocínio lógico, como nós já falamos, né, memória, tomada de decisões rápidas e resolução de problemas. Exemplo, xadrez, né, o xadrez e o Minecraft. Diz, mas xadrez, professor, xadrez não é aquele lá que tem que ter as pecinhas? Não, você que se engana. Né? Nós temos colegas aqui, eu tenho colegas que eles jogam todo o tempo pelo computador. Ele nem sabe com quem está jogando lá, é no mesmo país, outro país, mas está lá, ó. Ele está jogando xadrez. O xadrez, ele é um excelente jogo aí, né, para você desenvolver a parte cognitiva. Então, ó, pode jogar também ali pelo celular ou pelo computador, né? Ok? O Portal e o Minecraft. O Minecraft também, gente. O Minecraft é um jogo que vai lhe estimular aí a sua memória, a sua tomada de decisão. Então, tá vendo, né? Nem tudo está perdido nos jogos eletrônicos, tá bom? Você pode escolher uma modalidade para você ser um total sedentário, né? E não ter nenhum benefício, ou algumas modalidades que nós podemos ter para ser, se quiserem, né, ser sedentário, mas desenvolver algumas habilidades cognitivas aí. Né? O certo mesmo, gente, é monitorar. Não, hoje eu vou ficar só uma horinha, meia hora, 40 minutos, para não ter nenhum problema de saúde, né? Tanto física como mental. Né? Os jogos também promovem a socialização. Nós comentamos isso aí. Jogos multiplayer, Fortnite, Among Us, né? Roblox, como já falei, fortalecem laços entre amigos e familiares, inclusive online. Tá bom? Então, esses aqui são alguns exemplos de jogos que promovem a socialização, como nós já falamos anteriormente. Vamos ver aí, reduzem também o nível de estresse, é isso mesmo. A imersão em mundos virtuais podem aliviar a ansiedade e liberar endorfinas, hormônios do prazer, tá bom? Mas depende também do jogo, pô. Você tá lá, né, estressado, você vai botar um joguinho lá
vai ficar lá 1 hora, 2 horas lá de briga, né? Aqueles que matam todo mundo, né? Ou algo muito sanguinário. Não, vai botar outro tipo de jogo que vai lhe ajudar a melhorar essa parte aí do estresse, liberando esse hormônio do prazer aí, que são as endorfinas, tá bom? Auxiliam na aprendizagem, de que forma, professor? Tá aí, ó, jogos educativos, Minecraft Education, né? Já é uma outra modalidade, o Kerbal Space, né, também, ensinam aí, ó, matemática, olha que bacana, matemática, física e história e até programação. Então, existem jogos, né, que vão auxiliar nessa parte educacional. Estimulam a criatividade, tá aí para vocês, ó, os games, como nós já falamos, Minecraft, o Dreams, né, o The Sims, permite construir, criar histórias e explorar ideias, que bacana. Então, assim, já é um joguinho que vai estimular, né, aí as crianças ou adolescentes, tá bom? Eles também apresentam, gente, tá aí, ó, desafios significativos, né? Ó, sedentarismo. Longas horas de jogos contribuem para um estilo de vida sedentário, especialmente entre crianças e adolescentes, tá? Então, isso aí é um problema, tá? Prosseguindo, ele vai, é o vício digital, hoje é um problema mundial, não é só nosso aqui não, né? É mundial, né? Algumas pessoas podem desenvolver dependência de jogos, afetando negativamente sua rotina diária e relacionamento. Olha aí que coisa ruim. Então, né, vamos se policiar ou monitorar os nossos filhos aí, ok? Prosseguindo, tá aí, ó. Jogos ativos, como aqueles baseados em realidade virtual e sensores de movimento, promovem a atividade física, enquanto mantém o caráter lúdico dos jogos eletrônicos, que eu já falei anteriormente, tá bom? Então, isso aí são modalidades que vão ajudar fisicamente e mentalmente, tá? Prosseguindo, é possível, tá aí, ó, aproveitar os benefícios dos jogos eletrônicos e evitar o sedentarismo, né? Adotando uma rotina equilibrada, com horários para os jogos e momentos, né, dedicados à prática de esporte. Como eu falei com vocês, vocês podem ter assim, opa, você não bota um horário para estudar? Não, hoje eu vou estudar 2 horas. Todo dia eu chego da escola ou no dia seguinte eu tenho 2 horas para estudar. Assim como você coloca ali se você se permite a ter 2 horas para estudar, você vai se permitir, então, opa, vou jogar 1 hora de videogame. Legal, mas depois do videogame eu vou fazer o quê? Eu vou fazer minha atividade física. Opa, vou jogar um basquete, vou jogar um vôlei, vou pedalar, eu vou correr lá na praça, eu vou andar, eu vou nadar, né? Para que você não se torne uma pessoa sedentária. A gente tem que ter um equilíbrio, gente. Se você não tiver equilíbrio, né, os jogos eletrônicos vão ser um grande problema para vocês, tá bom? Agora vamos ver aí um videozinho que aparece algumas modalidades, tá? Desses jogos que nós comentamos aqui na nossa aula. Vamos dar uma olhada lá, rapidinho, vamos lá. Então tá aí, ó, né? Olha aí, ó. Esse aí, ó, já é um joguinho que você tá tendo aquela parte de socialização. É uma modalidade que dá para socializar. Esse também, né? Você pode ver que ele tem uma espada ali. Esse já é um pouquinho mais violento. Esse aí, para diminuir o nível de estresse, não é bom. Mas esse você joga também em grupo. Ó, o pai já está socializando com o filho. E ele tem ali, ó, um controle que você faz. Ainda não chega a ser o que a gente gostaria de ter. Como esse, ó, de realidade virtual. Tá vendo aí? Ela está lá, está segurando os sensores e está tendo movimento. Então, ela não está sendo sedentária. Olha esse aqui, ó, também é outro bacana, realidade virtual, e ele segura os sensores para estar praticando aquela modalidade que ele escolheu, tá? Esse já não, esse já é um que vai trabalhar a parte, né, de socialização, mas em compensação é algo sedentário. Olha a bancada dele, bacana, né? Cadeira confortável, só que causa ainda mais o sedentarismo aí, provoca, né? Se ele não souber também direcionar ou monitorar o tempo dele, tá bom? Se não, gente, não, professor, eu faço todo dia, 1 horinha só e pronto, beleza, então você não vai ter, e pratica uma atividade física, então você não vai ter problema de saúde, tá bom? Então nós temos que usar com responsabilidade esses jogos eletrônicos, ok, gente? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo
da nossa aula. E até uma próxima vez.